Gênesis 2, 24 e depois Colossenses 3, do 18 até o 21. Primeiro texto. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, Colossenses 3, a partir do 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Nós damos graças, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. A nossa vida, ela está nas tuas mãos, Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui, Pai. E conhecendo o coração de cada um, eu peço, Pai, que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos. Que a palavra, Senhor, vá de encontro, que o Espírito Santo aplique a tua palavra ao coração dos teus filhos, falando com cada um deles, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a semana passada nós falamos do papel. A ideia aqui é, primeiro, o que é que caracteriza um modelo padrão de família cristã tradicional, de acordo com as Escrituras. É grande, né? Mas a ideia é essa mesmo. Um modelo padrão de família cristã tradicional, tá bom? De acordo com as Escrituras. A família cristã, e esse modelo é o que nós chamamos de modelo judaico-cristão, tá? Caracterizado por, está aqui o texto que diz aqui, Colossenses, pais, né? Esposas, filhos. O que caracteriza esse modelo? A semana passada nós vimos o papel do pai. Eu não vou repetir, querido, porque a mensagem está no YouTube, no Instagram e no Facebook. E aí, se eu fosse repetir aqui alguma coisa, eu tomaria muito tempo, tá? Falei do papel do pai, tá bom? Depois eu falei do papel da mãe. E hoje, dando sequência, eu quero falar aqui rapidinho do papel dos filhos e depois olhar as consequências de quando uma igreja, de quando uma família, ela sai desse modelo padrão e ela entra naquilo que a gente chama de modelo progressista de família, tá? Que é o que nós estamos acompanhando hoje na sociedade, tá bom? Então veja lá, qual é o papel dos filhos numa família tradicional, querido, desse modelo tradicional de família cristã? Primeiro, obediência e honra. É o primeiro papel dos filhos dentro desse modelo de família, tá bom? Lembra lá do mandamento, Êxodo 20, 12, honra teu pai e a tua mãe. Esse mandamento governa todo o ensino bíblico a respeito dos filhos em relação aos pais. Paulo vai esticar isso um pouco mais lá em Efésios, isso vai para Hebreus, isso está em Provérbios, isso está por toda a Bíblia, querido, esse modelo padrão, tá, de família estabelecido pela Bíblia. Então, os filhos são incentivados, na verdade eles são ordenados pelas Escrituras a obedecer aos pais e a honrá-los, querido, e a honrá-los. Tá? Aqui uma coisa interessante, irmãos, a obediência, ela não é apenas uma questão de seguir regras, irmãos, tá? Mas também de respeitar e de valorizar os pais. Há uma obediência que se restringe a regras, mas é que nem obedecer a Deus, entendeu? O Senhor diz para eu trazer meus dízimos e minhas ofertas, eu obedeço. Porque se eu não obedecer, eu sei que Deus pode pesar a mão sobre a minha vida e me castigar. Então, porque eu estou com medo de Deus, eu vou obedecer. Essa obediência agrada a Deus? Eu acho que não, irmãos, sabe? Eu acho que não. Porque ela não honra exatamente a Deus. É uma obediência forçada, entendeu? É uma obediência movida por medo. Não por honra, não por reconhecimento de quem é Deus, não por saber que Deus é o meu Criador, que se eu estou vivo graças a Ele, se eu tenho uma família, se eu tenho um teto para morar, graças ao Senhor, entende? A mesma coisa pode se dar dentro de casa.
O filho pode obedecer ao pai apenas por medo de apanhar, entende? Mas essa obediência por medo, ela não honra os pais. Não honra. É uma obediência forçada, entendeu? Eu digo a vocês, irmãos, não deveria ser assim. Não deveria. A obediência deveria ser carregada de honra, sabe? De reconhecimento. É o meu pai, é a minha mãe. Foi eles que me trouxeram ao mundo. São eles que me sustentam, que me dão o que comer, o que beber, o que vestir, né? São eles que me proporcionam estar vivo hoje. São eles que me proporcionam uma educação, um lar para morar. Essas coisas deveriam pesar muito na vida de uma criança, querido. Pena que hoje, na sociedade em que nós vivemos, isso perdeu o seu valor. Eu assisto uma série chamada SWAT, né? E os caras da SWAT lá, o que caracteriza eles é uma herança familiar muito forte, né? De tradição familiar, de respeito, de honra, e que eles estão reproduzindo isso. Eu acho aquilo muito legal, querido. É uma mensagem muito boa aquela, na verdade, sabe? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre tradição familiar, né? De respeito a uma tradição familiar. Então, a primeira coisa que caracteriza a criança é honra e obediência. É a obrigação da criança. Segundo, aprendizado espiritual. Os pais cristãos têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos sobre a fé, a Bíblia e a vida cristã. Os filhos devem ser envolvidos em estudos bíblicos, em oração, em participação na igreja. Isso ajuda a construir, querido, uma base espiritual sólida na vida de uma criança. Irmãos, eu vivi a minha infância toda sem essa base, entendeu? Naquela época, uma vez ou outra eu ia à igreja católica, mas eu não tinha uma base. Eu nunca vi meus pais, que não estão mais comigo, né? Nem meu pai, nem minha mãe, nunca os vi na minha idade, até enquanto eu tive lembrança de vê-los orando, de vê-los lendo a Bíblia, falando de Deus. Nunca. Eu cresci num ambiente católico, né? Aquela causa de católico de IBGE, né? Não tinha vida religiosa. As minhas filhas, elas podem até não seguir o referencial dos pais, porque não querem seguir, mas elas têm isso em casa, entendeu? Elas têm isso em casa. De ver a mãe orando, de ver o pai orando, de ver a mãe lendo a Bíblia, o pai lendo a Bíblia. Eu faço, elas têm 10 anos de idade e ainda hoje eu leio a Bíblia para elas dormirem. Minha esposa lê a Bíblia para elas dormirem. Então elas têm toda uma estrutura espiritual em torno delas. É lógico, isso não garante, né, que elas vão ser crentes lá na frente, que elas vão servir ao Senhor, mas facilita demais, tá? Essa construção espiritual na vida dela. Por quê? Porque elas têm referenciais dentro de casa. E não é porque eu sou pastor, querido. Não tem nada a ver com ser pastor. Minha vida devocional não tem nada a ver com ser pastor. Eu mantenho a minha vida devocional desde a minha conversão. Entende? Nunca deixei de cultivar a minha vida devocional. Provérbios 22, conseguiu? Só o versículo, né? Não tem nada não, pode deixar. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina, já que tu não consegue deixar, tu acompanha quando tiver versículo, tá bom? Provérbios 22, 6: ensina a criança, coloca na tela para nós, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Ele vai aparecer o texto aqui, querido. Observe o que o autor diz: ensine a criança no caminho. No caminho. Eu não estou vendo aqui? No caminho. Não é ensinar o caminho. Não é dizer, menino, o caminho é esse. Segue o caminho. Não. Muita gente se perde na sua vida por causa disso. Muitos pais querem fazer isso. Filho, anda por esse caminho. Esse caminho é bom. Mas o filho olha, pai, se o caminho é bom, por que o senhor não está andando por ele também? Não, é para ti, para mim não. Ah, queridos, nós perdemos completamente a nossa autoridade quando a gente diz, filho, anda por esse caminho, mas eu não vou por ele não, tá bom? Eu vou por um outro caminho. Filho, não bebe, filho, beber é isso, beber faz isso, faz aquilo, mas você está bebendo. Filho, não fuma, mas você está fumando. Ou então o pai cristão, menino, vai para a igreja, menino, tem culto de criança.
Mas pai, o senhor não quer ir por quê também? Nós perdemos a autoridade. Não vai todo não, porque senão vai aparecer. Foi proposital, pode deixar. É porque na gravação, entendeu? Aparece, aí fica muito estranho, na verdade. Ok, querido? É ensinar no caminho, é caminhando com a criança e ensinando a ela, tá bom, querido? Não é apontar o caminho para a criança. Terceiro, querido, eu vou pular aqui. Quarto, participação nas responsabilidades familiares. Os filhos vão crescendo e à medida que eles vão crescendo, espera-se que eles assumam responsabilidades dentro do lar. Como, por exemplo, ajudar nas tarefas domésticas, entendeu? Ou então, cuidar dos irmãos mais novos, contribuindo para o funcionamento da família. Eu tenho uma tia, gente, que é uma coisa assim invejável. Eu só conheço ela na nossa família todinha, que ela tem uns 10 filhos, uma mulher, mas todos os filhos dela, com idade de 6, 7 anos de idade, ela levou para a cozinha e ensinou a cozinhar. Ensinou a lavar a roupa, ensinou a cuidar da casa. Todos, sem exceção. É invejável, querido. É invejável. Porque ela estava dando autonomia para aqueles meninos, entende? Cresce e todo mundo sabe se virar. Hoje, o camarada tem 20 anos de idade, se a mãe sair de casa e não voltar a tempo do almoço, ele passa fome, ou então vai comprar alguma coisa na rua, porque não sabe fritar um ovo para comer. Eu não vou nem dizer que é culpa dele, eu acho que é a culpa dos pais, que não ensinam, na verdade. Os filhos devem ser ensinados a ter responsabilidades dentro de casa, irmãos. Arrumar o quarto quando levantar da cama, entendeu? Manter o quarto arrumado, varrer uma casa, aspirar uma casa, lavar uma louça. Lá em casa eu estou querendo disciplinar. Comeu, lave a louça que você sujou. É café da manhã, é almoço, é janta, não importa. Sujou, vai lá na pia e lave. Não deixa acumular nada na pia, porque sobra para o pai ou para a mãe. Entende? A gente precisa ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade. Porque senão, queridos, a criança cresce e não aprende a contribuir com nada, não ajuda com nada, é preguiçosa, entende? A mãe está sobrecarregada ali, estressada, e o menino está esperando a mãe fazer alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, nós precisamos romper com esse negócio. Não dá para deixar o menino só no celular, no quarto com o celular na mão, o computador, brincando, se divertindo o tempo todo, enquanto os pais estão sobrecarregados. As crianças precisam entender que elas são parte da família e, como parte da família, elas têm responsabilidade dentro de casa. A outra coisa aqui, outra característica, é a preparação para o futuro. Como pais, nós deveríamos preparar os nossos filhos, motivar os nossos filhos a que se preparem para o futuro, irmãos. Tá? A gente faz isso através da educação, né? Instigando o desenvolvimento de alguma habilidade, né? Ou através da formação de um caráter sólido, para que essa pessoa, quando sair de casa, ela esteja preparada para lidar com a vida. Eu ouvia muito do meu pai isso, né? A vida é um professor cruel. A vida é um professor cruel. Se você não aprende dentro de casa, você vai quebrar a cara muitas vezes lá fora, querido. E aqui para nós, querido, é responsabilidade nossa ensinar os nossos filhos, trabalhar na educação dos nossos filhos, motivá-los, cobrar. Irmãos, eu estou com um vídeo, eu pensei em trazer ele para jogar aqui. Está um cara lá falando num podcast, dizendo uma coisa interessante. Toda pessoa de sucesso na vida teve uma mãe chata. Aí ele vai dizer, olha, artista, cantor, empresário e tal. Prática é regra. Mãe chata, aí eu até mandei o vídeo para minha esposa, na verdade. Mãe, a senhora é a pior mãe do mundo. Mãe, eu te odeio, não sei o que tem. Aí cita a mãe das coleguinhas, que é boa, que deixa a criança passar o tempo todo com o celular, aquela coisa toda. Ei, parte do papel da mãe é ser chata, é pegar no pé. É apontar o que está errado mesmo, é cobrar que se faça o certo. Lá em casa, a briga, querido, é para estudar.
Ah, irmãos, lá em casa a briga é feia com esse negócio de estudo, porque a gente está tentando ensinar, elas já sabem, elas não vão ter herança material. Eu não pretendo deixar herança nenhuma, entendeu? Nenhuma. A herança que elas vão ter é a herança espiritual herdada dos pais e uma boa educação para que elas se virem na vida. Tá? É isso. Tudo que a gente ganha para investir na vida delas, tentando de todas as formas para dar uma boa educação, uma escola com a qualidade de ensino melhor, o sacrifício de ter que sair daqui 2 vezes por semana, toda semana ir para Araguatins e ficar ali plantado numa sala esperando terminar a aula. Eu saio daqui 12h20, chego em casa às 6h40 da noite, entendeu? Por quê? Porque a gente quer dar uma educação de qualidade para as meninas. É caro, é trabalhoso, é cansativo. Irmãos, eu espero as férias mais do que elas. Fico contando os dias para chegar às férias, para ver se eu tenho folga pelo menos um mês, entendeu? De pegar a estrada toda 2 vezes por semana para Araguatins. Preservação de valores familiares é uma coisa que a igreja que a família está perdendo, irmão. Valores familiares. Os filhos devem ser ensinados a valorizar e preservar os valores familiares transmitidos ao longo das gerações. Na nossa casa a gente tenta construir. Essa é uma tradição que não, irmãos, quando eu conheci minha esposa, nossa família vem assim de um estilo de criação muito doido. Até eu conhecer minha esposa, eu nunca tinha comemorado um aniversário na vida. Antes da internet, às vezes a mãe não tem como esquecer, né? Mas os irmãos passavam para o aniversário, irmãos, não tinha isso. Hoje a gente já vem trabalhando para criar uma espécie de tradição. É aniversário, a gente vai, nem que seja comer junto, entendeu? Lá o pessoal já sabe, é aniversário de alguém, se junta todo mundo, cada um paga a sua despesa, aí você vai para um restaurante, vai para um espetinho da vida daquele lá, bacana, para estar junto. Mas não tinha isso na nossa família. Você sabe o que é? Até 20, 25 anos de idade, eu já cheguei épocas na minha vida em que eu mesmo não lembrava que era o dia do meu aniversário. A gente não ligava para isso. Outra tradição lá em casa é a leitura bíblica para as meninas dormir. A gente está criando o hábito. São 10 anos que a gente faz isso. E aí, cada família tem... Eu gosto muito de uma série chamada This Is Us. Muito legal sobre família, né, que fala dessa questão de herança familiar, que vai repassando de filho para neto, e vai passando de um para o outro, entendeu? É muito legal essa coisa de você ter, querido, tradições na sua família. Tradição familiar, crenças religiosas, entendeu? Princípios de moralidade internalizados no coração das crianças, para que elas, quando crescer, quando saírem para a vida, elas têm uma boa base moral, religiosa e até mesmo tradicional a respeito de família. É muito importante, querido. Agora, muito rapidamente, o que acontece quando esse modelo bíblico tradicional de família é corroído e substituído por um modelo progressista de família, irmãos? Deixa eu te dar um dado. Eu estava assistindo um programa do Paulo Figueiredo, que eu acompanho, né? Ele tem um curso chamado O Fim da América. Aí ele faz uma citação nesse curso, que ele diz o seguinte: olha, até 1960, apenas 5% das pessoas nascidas nos Estados Unidos eram nascidas fora do ambiente familiar. Até 1960. Hoje, escute isso, querido, hoje, 46% de todas as crianças que nascem nos Estados Unidos nascem fora do ambiente familiar. Ou seja, essa criança foi gerada fora da família, fora de um lar. É um encontro, é uma saída aqui, sabe? Ficou com alguém. Elas não têm, irmãos, isso é uma coisa simplesmente assustadora. Quase metade de todas as crianças dos Estados Unidos nascem fora do ambiente familiar.
Foi uma aventura, foi um ficar, foi alguma coisa que resultou numa criança. Você consegue imaginar, querido? Eu vou já falar sobre as consequências de uma criança num processo de divórcio ou de uma família não estruturada, entendeu? Desse ambiente onde há pai, mãe, entendeu? Onde há esse formato tradicional de família. Então, olha só, a primeira consequência é um número extremamente elevado de divórcios. Escute, quando a família não é governada por esse modelo judaico-cristão, tá? Não é governada pelas escrituras, quando a família não tem um alicerce bíblico para sustentá-lo, querido, o divórcio impera, ainda que, por causa dessa superficialidade do cristianismo de hoje, o número de divórcios hoje dentro das igrejas evangélicas é quase igual ao que há fora da igreja. Isso reflete a fé cristã vivida no nosso país hoje, tá? Olha, querido, eu vou citar um dado para vocês aqui. A taxa de divórcios no Brasil atingiu um recorde de 386.800 divórcios em 2021, tá? Isso aqui é um dado oficial, é um dado divulgado pelo IBGE, tá bom? Aqui, nessa entrevista aqui, nessa reportagem, diz que isso representa um aumento de 16,8% em relação a 2020. De um ano para o outro, a taxa aumentou em 16,8%, tá bom? E isso equivale aqui a 55.600 divórcios a mais do que no ano anterior. Agora, deixa eu te colocar uma questão aqui, querido. Essa pregação, eu tenho ela já tem algum tempo no meu computador, porque eu planejei ela para o trabalho de casais, mas eu não preguei ela toda lá, tá bom? Eu pesquisei hoje, não tem dados de 2024 no IBGE a respeito de divórcio, mas tem em 2023. Em 2023, o número já é de 420.039 divórcios. Era 386 mil, agora é 420, de 2021 para 2023, tá? Isso equivale, querido, a quase 1.680.000 pessoas vivendo em lares disfuncionais. Nesse aspecto aqui, eu vou enfatizar só isso. Um lar disfuncional aqui é um lar onde a criança vive só com um dos pais. Houve o divórcio, houve a separação. Ela não tem mais essa referência próxima. E eu acredito que só alguém que cresceu com a ausência de uma figura, seja paterna ou materna, vai entender, querido, a importância de você ser criado num ambiente onde você tem pai e mãe. Irmãos, você não tem ideia do que é isso. Olha, parte da minha família não é cristã. A maior parte deles não é cristã. Meu pai... Eu estava falando agora no velório dele, né? Meu pai não era aquele anjinho, não. A minha mãe tinha muita suspeita do meu pai. Mas uma coisa nós tínhamos, querido. A figura dos dois juntos, entendeu? Como é importante isso. Com as suas dificuldades, com a suspeita da minha mãe, mas meu pai era muito presente na nossa vida. Isso nos deu uma família muito unida. Irmão, se tem uma coisa que eu me orgulho, dos meus familiares, dos meus irmãos. Nós somos muito juntos, muito unidos, entendeu? Para tudo, na verdade. Eu tenho, assim, uma admiração por essa realidade que nós vivemos, porque eu convivo como pastor, entendeu? Com realidade de famílias desestruturadas, de briga entre irmãos, aquela coisa toda. Mas dentro da minha casa, lá da minha família, um irmão da igreja, ajude a irmãzinha ali, por favor, querido. Vou pedir, tá bom? Não vou apontar nome não, mas uma irmã da igreja aí, pegue lá a criancinha, dá uma folga para a senhora ali. Por favor, isso, ajuda, querido, ajuda. Irmãos, o divórcio cobra um preço muito alto. E isso não ocorre apenas sobre as pessoas envolvidas, tá? Aqui as pessoas envolvidas basicamente são os filhos. Mas ocorre também, querido, e alcança a sociedade como um todo.
É aquilo que a gente chama de efeito cascata, sabe? Efeito cascata. Ainda que os filhos não demonstrem os efeitos negativos do trauma, da separação a curto prazo, há registros inequívocos de consequências negativas a longo prazo. Escute, o divórcio pode ter várias consequências na vida dos filhos. E essas consequências podem variar dependendo de uma série de fatores. Por exemplo, idade da criança no momento do divórcio. Isso é fundamental. Às vezes a criança é tão pequenininha, ela vai sentir, não tem como, querido. Se uma criança cresce sem a figura paterna ou materna, ela vai sentir, não tem jeito, tá? Mas quando uma criança, imagine minhas filhas, eu tenho uma filha de 17 anos praticamente, né? 2 de 10. Um divórcio hoje na vida delas seria traumático de uma forma que a gente não consegue explicar. Porque ela tem consciência, entendeu? E quase toda criança, vou falar disso mais tarde, quase toda criança nessa idade que experimenta divórcio, elas carregam um sentimento de culpa inexplicável. Elas se sentem culpadas pelo divórcio dos pais. São os estudos que dizem isso, tá? Então, dependendo, o fator idade é muito... Às vezes quando já o filho crescido, o filho até sente, mas ele já tem maturidade para lidar com isso, tá? Mas na idade das minhas filhas, elas não têm essa maturidade ainda. Então esse é o primeiro fator, a idade da criança no momento do divórcio. O segundo fator é a qualidade do relacionamento parental pós-divórcio. Como é que esses pais se relacionam depois? Irmãos, eu falo sobre isso, querido, e eu falo porque eu já passei por isso. Eu me divorciei. Quando Cristo me alcançou, eu vivia com alguém. Tá? A gente vivia no mundão, na bagaceira. Cristo me alcançou. Mas Ele só me alcançou, não alcançou a parceira. E ela quis continuar com a vida como era. E não dava para eu, né, ir para a igreja com meu filho e ver a esposa indo para a bagaceira. Não dá. Ou a gente se acerta, ou a gente rompeu, na verdade. Entendeu? Ela não quis ficar. Não quis ir para a igreja comigo. Então eu sei mais ou menos o que é um divórcio. E eu tive que estudar muito nessa época para proteger o meu filho. Porque eu sabia das consequências do divórcio. Já tinha sido ministrado sobre isso. Li livros para entender esse processo. E por causa disso, eu fiz de tudo para proteger o meu filho. Eu não sei se eu protegi o suficiente, entendeu? Mas eu não o separei da mãe. Incentivei ele a manter contato com a mãe, entendeu? Sempre que podia estar junto e tudo, para não criar, tratei mesmo separado, de não criar barreiras com a mãe do meu filho, para que meu filho não fosse alcançado por essa querela entre eu e ela, tá? Fiz tudo para proteger, eu acho que eu consegui em algum resultado, eu não sei até que ponto foi, mas eu consegui proteger de certa forma o meu filho, porque eu entendo, querido, que é um negócio traumático para a criança, principalmente quando os pais usam os filhos para atingir o outro. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu. É uma tragédia, criança. É uma tragédia. Os pais, se eles tivessem noção, eles jamais usariam o filho para atingir o cônjuge, entendeu? O que separou. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Olha aqui eu vou citar para vocês aqui algumas das principais consequências do divórcio na vida dos filhos. Isso quando... Irmãos, olha só, eu estou falando de uma família que é progressista, mas eu sei que existem famílias cristãs e que acontece divórcio. Eu sei que esse fato ele é mais comum numa família que não conhece a Deus, que não teme a Deus e tudo mais. Mas eu sei que acontece também entre cristãos, tá bom, querido? Eu passei por isso, tá? Eu sei que acontece. Então é muito importante que a gente aprenda a proteger a criança. E a primeira coisa que acontece, a primeira consequência do divórcio na vida de uma criança é o impacto emocional, tá? O divórcio, querido, ele pode causar, eu li um livro só sobre isso, Filhos do Divórcio, o nome do livro que eu li, entendeu? O divórcio, ele pode causar uma variedade de emoções na vida da criança, tá? Incluindo aqui, olha só, tristeza, raiva, ansiedade, confusão e até mesmo culpa. Dependendo da idade da criança, a criança se sente culpada pelo divórcio dos pais. O divórcio pode gerar um sentimento de abandono e de rejeição nas crianças. E às vezes esse processo emocional, para que você se ajuste,
ele pode ser extremamente dolorido, irmãos. Extremamente dolorido. Eu não sei a realidade de vocês aqui, eu não sei, assim, essa questão familiar, mas eu sei que esse é um processo doloroso. A criança sofre demais. Por quê, irmãos? Porque não era projeto de Deus que os pais vivessem separados. Nunca foi, irmãos. Escute, querido, um pai precisa, uma criança precisa da figura materna e paterna. É só você olhar o papel do pai e da mãe que você vai entender o quanto que uma criança necessita dos dois ali presentes na sua vida para que ela cresça. Não estou dizendo que ter pai e mãe presente vai te fazer uma criança madura, não, mas isso facilita demais a tua vida. Porque se você não tem isso, querido, haverá um vazio na tua alma, entendeu? Falta alguma coisa ali na tua vida para te complementar, tá? A segunda característica, consequência, são problemas de ajustes e problemas comportamentais, tá? Algumas crianças podem, querido, enfrentar dificuldades de ajuste após o divórcio, o que pode se manifestar em problemas comportamentais, como, novamente, escute a lista, olha, agressão, desobediência, problemas escolares, tá? O uso de substâncias e outros comportamentos de risco. Sim, sim. O divórcio pode gerar isso numa criança. Se ela não tiver o suporte necessário, entendeu? Se o cônjuge que ficou com a guarda do filho não tiver maturidade, né? O apoio para lidar com o problema, porque se é difícil para um adulto, imagine para uma criança lidar com a separação, entende? É muito difícil, irmãos. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque eu queria terminar essa parte aqui hoje. Então, vou listar essas características para a gente poder, na semana que vem, seguir na mesma direção, só que com uma abordagem um pouco diferente. Outra característica do divórcio são os desafios nos relacionamentos. O divórcio dos pais pode afetar os relacionamentos das crianças, não apenas com os pais, mas também com outras pessoas, como amigos, familiares e até mesmo futuros parceiros românticos, tá? Qual é o problema, querido? É a dificuldade de confiar nas pessoas ou de estabelecer relacionamentos saudáveis. A criança entra num trauma, querido, de não confiar nas pessoas. Elas viram o sofrimento dos pais e assim, mas eu não quero isso para mim, na verdade, né? Se eu me envolver, pode ser, eu conheço pessoas que, por medo de serem traídas, de serem machucadas, preferem viver sozinhos, entende? Medo. Eu sempre digo, vale mais o risco de você ser traído, frustrado, do que a solidão, tá? E o medo de se envolver, e é melhor você correr o risco do que você viver sozinho, querido. Irmãos, eu não sei se é porque eu estou casado há tanto tempo, eu não abro mão da vida de casado, querido. Eu não tenho saudade assim da vida de solteiro. Eu gosto da vida de casado. Eu gosto, irmãos. Gosto da companhia da minha esposa, dos filhos, entende? Tenho prazer de estar com eles, na verdade. A vida de solteiro, irmãos, tem o seu lado bom, mas chega um momento em que o homem precisa de uma parceira e a mulher precisa de um parceiro. É necessário. Com todos os riscos, e aqui a gente não quer florear nada não, tá bom? A gente sabe que construir uma vida a dois não é fácil. Por causa do pecado, há uma guerra por controle entre os cônjuges. Guerra mesmo, irmão, não estou brincando não. É a vontade do marido contra a vontade da esposa. Se não houver maturidade, essas duas vontades vão se degladiar, não tem como, querido. Vai acontecer, tá? Conflitos, confusões, mas eu digo a vocês, a despeito disso, a vida de casado é muito melhor do que a de solteiro. Não tem nem como comparar, irmãos. Outra característica na vida dos filhos
é a baixa autoestima e autoconfiança na vida de filhos de divórcio, tá? O divórcio, irmãos, ele tem esse poder de abalar a autoestima, a autoconfiança das crianças, tá bom? Especialmente se entre elas, né, se elas interpretarem o divórcio como um fracasso pessoal ou se sentirem responsáveis pelo término do casamento dos pais. É engraçado, os especialistas apresentam algumas justificativas, mas no geral não há muita justificativa para a criança se sentir culpada porque os pais terminaram. Mas isso acontece com mais frequência do que você possa imaginar. A criança se sente responsável. E aí, eu falei com alguém recentemente, querido, pastor, ninguém gosta de mim. Irmãos, eu ouço isso e eu fico assim pensando, meu Deus do céu, qual é a experiência dessa pessoa? Não sei se vocês lembram daquele rapaz que morreu aqui recentemente, que se suicidou, que morava ali, descendo ali, na rua da escola ali, que ele filmou e deixou Armando, né? Arnando. Eu lembro de uma vez na casa da Bianca, não foi? Quanto tempo eu não sentei com Bianca, aquele rapaz ali, conversando com o Arnando. Pastor, ninguém gosta de mim. Pastor, Deus não gosta de mim. Deus desistiu de mim, pastor. Foi o que ele disse quando foi tirar a própria vida. Que nem Deus gostava dele. O que leva, querido, uma pessoa a se sentir assim? Já pensou sobre isso? Eu sei que existem muitas causas, mas talvez uma das maiores delas tenha a ver com a família disfuncional. A criança que não tem valor próprio, que não se sente amada. É um negócio terrível, irmãos. Baixa autoestima, autoconfiança lá embaixo, ela não confia em si mesmo, se sente inseguro o tempo todo, não consegue tomar uma decisão, não consegue tomar uma atitude. Afeta até mesmo, irmãos, a questão acadêmica, tá? O estresse emocional causado pelo divórcio pode afetar o desempenho acadêmico das crianças, levando elas a dificuldades de concentração, queda no rendimento escolar e falta de motivação. A criança está indo bem, os pais se separaram. Você pode observar, não tem jeito, irmãos. A atitude da criança muda. Ela perdeu o foco, ela perdeu a concentração, ela perdeu a paz. O rendimento cai instantaneamente, querido. Instantaneamente. Também tem um risco muito grande, querido, de problemas de saúde mental. É o que aconteceu com o Arnando, entendeu? Eu não sei a família dele, eu não conheço a família dele, não posso dizer que foi a família. Mas o Arnando tinha um problema de saúde mental. Irmãos, você está lá se esforçando, conversando, chamando para conversar, pregando, tentando. Ele veio à igreja algumas vezes, não veio? Veio aqui na igrejinha, veio algumas vezes na igreja, né? Mas não adianta, irmãos. Ninguém gosta de mim, pastor. Ninguém me ama, pastor. Ninguém me ama. Foi o que o rapaz me disse agora. O rapazinho lá. Pastor, ninguém gosta de mim, pastor. Qual é o teu nome, pai? Onde é que tu mora? Tal dia eu vou te visitar. Porque ali nós temos um problema, querido. Entendeu? Se essa pessoa não for ajudada, ela é um forte candidato a suicídio. Porque esse é um pensamento que vai atormentá-lo, na verdade. E a gente precisa tratar disso. Estudos mostram, e eu li sobre isso, livros e mais livros a respeito disso, tá bom? Estudos mostram que crianças de família divorciada têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e transtornos de ajuste. Agora, só uma informação para você, tá bom? É importante notar que nem todas as crianças enfrentam esses problemas após o divórcio, e muitas conseguem se adaptar com o apoio adequado dos pais, ou dos familiares, tá bom? Ou até mesmo da igreja, né? Às vezes está na igreja e tem o apoio da igreja. Então, quando o ambiente pós-divórcio, ele mantém, os pais separou, mas mantém uma comunicação aberta, honesta, querido, isso facilita a vida para as crianças. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me separei, eu tratei de cuidar da saúde emocional do meu filho. Eu fui ler a respeito, eu queria entender o que acontece com a mente da criança, entendeu? E como é que eu poderia ajudar o meu filho a passar por aquilo com o menor nível possível de estresse, de sofrimento, tá? Novamente, eu não tenho ideia assim, querido, mas a olhar, a julgar pela maneira como meu filho vive, eu consegui protegê-lo de certa forma, entendeu? Consegui.
Geralmente crianças assim, elas têm dificuldade de relacionamentos, entendeu? Não se dão facilmente, não confiam nas pessoas. E o Jonathan tem uma facilidade para relacionamento que é uma coisa assim impressionante. Ele tem muita facilidade, muito mais do que eu, na verdade, que criei numa família estruturada até certo ponto, entendeu? Ele teve muita facilidade. É lógico, depois eu me casei, o Jonathan foi conviver com a minha esposa e tudo mais, né? Tanto, o Jonathan hoje chama a Ariana de mãe, entende? Porque recebeu muita ajuda, na verdade. Então, ele teve muita... Deus facilitou um pouco a vida para ele. Mas não é... Eu diria a vocês que o exemplo do meu filho é uma exceção, não é regra. Regra, quase sempre, é um caos emocional na vida das crianças. Quase sempre assim. Tortura emocional. A segunda consequência de uma família não se ajustar a esse modelo tradicional, mas seguir um modelo mais progressista, é o sexo fora do casamento, querido. É importante frisar aqui, querido, que o preço cobrado na vida daqueles que se envolvem em adultério ou outras formas de relacionamento sexual ilícito pode ser muito caro. Aí eu estou falando aqui de gravidez na adolescência, de aborto, entendeu? São exemplos muito comuns. Inclusive, houve agora recente uma aprovação, o ministro da Suprema Corte autorizou o aborto até 20 semanas, foi, se eu não me engano? 22 semanas, se eu não me engano, entendeu? Aí as pessoas, eu vi isso mostrando nas redes sociais, a imagem de um bebê de 22 semanas. Autorizou o aborto com a aplicação de cianeto no coração da criança. Gente, isso é uma coisa tão absurda que você não pode sacrificar um animal aplicando cianeto no coração do animal. Mas agora o juiz da Suprema Corte autorizou os pais a fazerem isso numa criança. Meu Deus do céu, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito doido, irmãos, muito doido. Tudo fora de lugar, tudo fora de lugar. Eu poderia falar mais, querido, mas veja, eu só quero que você entenda uma coisa, irmãos. O sexo fora do casamento, ele exerce um impacto muito forte, físico e espiritual, tá? E ele contribui para o estresse, tá? E tem causado muita desestabilização no alicerce cultural de uma nação, querido. O nosso país vive uma legalização da perversão sexual de uma forma nunca vista. É sério isso. É por isso que uma criança criada dentro da igreja, ela terá uma alicerce moral, espiritual, tá? E que pode, ou poderá, na verdade, preservá-la desse tipo de coisa, querido. Porque você vai encontrar hoje, irmãos, o que tem de crianças, eu soube de uma criança de 9 anos de idade grávida. Consegue imaginar um negócio desse? Eu tive uma prima com 11 anos de idade, ela era mãe. 11 anos de idade. Irmãos, o que uma criança mãe, como é que pode, irmãos? Não sei nem como é que o corpo, né, como é que engravida, na verdade, não tem estrutura nenhuma, irmãos, para isso. Nossa sociedade, ela é pervertida, irmãos, pervertida. A nossa sociedade é uma sociedade, desculpe o que eu vou dizer aqui, mas imoral. A imoralidade reina, a imoralidade graça na nossa sociedade. Outra coisa, e a gente não é conhecida, eu vou falar mesmo, tá bom? Outra consequência de uma família disfuncional, progressista, é a homossexualidade. Irmãos, a homossexualidade priva os filhos que vivem em lares com parceiros do mesmo sexo dos principais modelos de ambos os sexos, tá? Aqui, lembra, papel pai e mãe? Eu estava pesquisando na Constituição, eu fiz uma pesquisa, eu falei essa semana passada, no chat GPT, é um português aqui, né? Pedindo para ele me citar o artigo da Constituição que cita lá, que fala a respeito da família, o que é uma família, o que caracteriza uma família. Aí ele cita o artigo, diz lá o que está escrito, mas aí faz uma ressalva, dizendo que, mais ou menos assim, olha, é o que está na lei, mas não é o que vale hoje, tá?
A família hoje tem outros modelos. Outros modelos. Olha, queridos, eu sei que esse é um tabu hoje. É um negócio que a gente não pode falar, né? Há uma censura descarada a respeito do assunto hoje, mas a gente não pode negar, querido. Estudos, entende? Muitos estudos a respeito, falando dessa questão da homossexualidade como fruto de família disfuncional, do divórcio. É uma coisa assim que a gente deveria, como igreja, eu acho que a gente deveria tentar abordar isso mais vezes. Eu sei que há um medo hoje, há um medo de se falar sobre isso, porque você pode estar falando num lugar e tem alguém lá que pertence ao movimento LGBT, alguma coisa mais lá, tá bom? E te denunciar. E a justiça hoje está promovendo esse tipo de censura, prendendo, ameaçando prender as pessoas que falam, entende? Então é um negócio assim meio complicado de falar, mas a gente não pode negar, querido. Há muitos livros que abordam isso. Há muitos estudos que apontam para essa realidade, tá bom? A outra questão também, outra consequência, é a confusão dos papéis dos sexos. Ninguém sabe mais o que é homem e o que é mulher. Muitos homens e mulheres, queridos, não têm mais conceitos de masculinidade e feminilidade. E como resultado, perderam completamente a identidade, né, do ser humano como foi projetado, como foi criado por Deus. Deus criou homem e mulher, está na Bíblia, tá? Adão e Eva. Por causa dessa confusão de papéis que nós temos, se você pegar, procure lá na internet assim, modelos de famílias, né, no Brasil hoje. Irmãos, você vai encontrar, é lógico, tem a família tradicional, pai, mãe, filhos, mas aí você vai ter lá família com pai e pai, com mãe e mãe. Eu estava assistindo agora esse episódio da SWAT, e eu ouvi falar, meu Deus do céu, acabou o horário, irmãos. Só um minutinho, me dá só um minutinho. As meninas, acho que foi as minhas meninas que estavam falando sobre isso. Relacionamento a três. Tá um negócio agora, tá um movimento agora, né? Trisal. Misericórdia, meu Deus do céu. Trisal. É um relacionamento, é um casal de três. É um casal de três. E quando foi ontem, eu estou assistindo um episódio, né? Na SWAT. E eles entram com esse negócio, irmãos. E é uma coisa, os episódios são antigos, na verdade. Eu disse, mas não acredito em um negócio desse. Daqui a pouco é só o que se fala, entendeu? É trisal para cá, é trisal para lá. Mas o que é isso? É uma distorção completa do ensino bíblico. Eu vou ler o texto. Como é que a gente pode ter? Como é que a gente pode viver, querido? Como é que a família pode viver de acordo com a vontade de Deus? Eu vou ler o texto, eu só vou ler o texto, irmãos. E a semana que vem eu vou entrar nesse texto. Porque eu queria chamar sua atenção para uma coisa que eu acho fundamental. Efésios, escute aqui, olha Efésios 5:18. Aí eu vou seguir 19, 20 até o 23. Só vou ler o texto, olha só. Efésios 5, acompanha bem. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que se faz isso? Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Aí, na nossa Bíblia, tem lá um subtítulo que vai falar do papel dos pais, de marido e esposa. Mas no original não tem nem esse ponto. No original tem uma vírgula e ele segue dizendo, esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao marido. Eu vou trazer o texto original a semana que vem. Porque, queridos, uma família, para conseguir viver dentro do modelo padrão estabelecido por Deus, eu vou dizer, só é possível uma família se ajustar e viver plenamente aquilo que Deus idealizou para ela no contexto do batismo com o Espírito Santo. Semana que vem eu vou explorar esse texto e o que se segue depois, 22, 23, tá? Porque eu quero que você entenda uma coisa. A família cristã
que vive um cristianismo assim meio capenga, ela não consegue se ajustar ao padrão bíblico, querido. Porque só é possível se ajustar ao padrão bíblico vivendo no poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Novamente, somos salvos, o Espírito habita em nós, mas ainda existe pecado em nós. Carne não foi crucificada. A carne ainda tem poder sobre nós, e por causa desses efeitos do pecado em nós, ainda há luta por controle dentro de casa, querido. E só o poder do Espírito Santo nos habilitará a viver em conformidade com a vontade de Deus para o casamento. Mas isso vai ficar para a semana que vem, na nossa ministração da semana que vem, tá bom? Hoje a gente vai pausar por aqui por causa do nosso horário. Vamos nos colocar de pé, por favor? Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos. Senhor, nós damos graças a Ti por esse tempo na Tua presença, Senhor, meu Deus, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ministrados. Precisamos, Pai, urgentemente e desesperadamente, Senhor, que o Teu Espírito nos habilite a ser família de acordo com a Tua vontade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós façamos morrer a nossa carne, a nossa vontade, Senhor, meu Deus, Pai, em prol da concretização da Tua vontade na nossa casa, na nossa família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Senhor, meu Deus, e Te agradecemos. Amém e amém.